Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, mudou o jeito de pensar o potencial humano. Estamos falando do psicólogo Abraham Maslow. Ele basicamente nos convidou a ver a psicologia de um jeito diferente, não só como uma forma de consertar o que está quebrado, mas como um verdadeiro mapa para o nosso crescimento. Então, para começar, uma pergunta que, persegue a humanidade há séculos. A gente nasce bom ou mal? Ou, sei lá, neutro? A questão é que a resposta que a psicologia dava antes de Maslow chegar, geralmente não era muito animadora não. Pois é, antes do Maslow, a psicologia olhava quase que só para o problema, sabe? O foco era entender o que dava errado com a gente. Era tudo sobre doença, disfunção, neurose. Era uma psicologia basicamente do que faltava na gente. E na época, existiam duas grandes correntes, né? De um lado, o pessoal do Freud, que via o ser humano como um eterno campo de batalha cheio de conflitos internos. Do outro, o behaviorismo, que olhava pra gente quase como se fôssemos máquinas, sabe? Reagindo a estímulos para aliviar uma tensão. E assim, por mais que essas visões tivessem seu valor, ficava faltando um pedaço gigantesco da história sobre o que realmente significa ser humano. E aí que tá o pulo do gato. A psicologia estava deixando de lado as melhores partes. Ué, cadê o estudo da alegria, do amor, da criatividade? E as pessoas que não estavam doentes, mas que estavam, sabe, vivendo o seu potencial máximo? Foi aí que o Maslow sentiu que, opa, peraí, está na hora de aumentar esse mapa. E é daí que nasce o que ele batizou de terceira força. E veja bem, não era para brigar com as outras visões, não. Era para somar, para trazer uma perspectiva nova, muito mais otimista. Nascia ali a psicologia humanista. E essa frase dele resume perfeitamente a essência da coisa, que a nossa natureza, lá no fundo, não é ruim. Não é algo pra gente ter medo ou tentar controlar a todo custo. Pelo contrário, ela é neutra ou até boa. Pra ele, quando a gente faz algo ruim, na maioria das vezes é uma reação. É porque essa nossa natureza boa foi frustrada de alguma forma. Traduzindo isso para o arroz com feijão, a psicologia humanista é a que olha para a pessoa como um todo. Ela parte da ideia de que todo mundo tem uma vontade, um impulso natural de crescer, de se tornar a melhor versão de si mesmo. É, como dizem, uma psicologia do vir a ser. Ok, agora a gente chega no coração da teoria do Maslow. Ele sacou que existem basicamente duas maneiras de levar a vida, duas motivações principais, e a escolha entre uma e outra é o que define toda a nossa jornada. Vamos lá. De um lado tem o que ele chamou de motivação por deficiência. Imagina um buraco que precisa ser tampado. É a fome, a sede, a necessidade de ter um teto sobre a cabeça. Quando a gente consegue isso, a tensão vai embora. Ufa, alívio, certo? Agora, do outro lado, tem a motivação por crescimento. Aqui a lógica é outra. O objetivo não é tapar um buraco, é construir algo maior. É tipo aprender. Quanto mais se aprende, mais se quer aprender. A satisfação aqui não acalma, ela dá mais gás. E o mais impressionante é que isso muda o jeito como a gente enxerga tudo. Quem vive pela falta tem o que ele chama de cognição D. É um olhar utilitário. A pessoa olha para as coisas e para as pessoas e a primeira pergunta é: o que eu ganho com isso? Já quem vive pelo crescimento tem a cognição S, a cognição do ser. É enxergar o mundo como ele é, na sua essência, sem pensar em usar. É exatamente a diferença entre olhar para uma árvore e ver lenha e olhar para a mesma árvore e ver a árvore em toda sua beleza. Isso vale a pé pro amor, gente. Pensa só, existe o amor D, o amor por deficiência. É aquele que precisa, é o eu te amo porque eu preciso de você. É um amor que busca tapar um buraco, um vazio. Agora o amor S, o amor do ser, é completamente diferente. É o amor que admira, é o eu te amo por quem você é. Ele não busca preencher uma falta, ele celebra a existência da outra pessoa. É um amor que não acaba quando a necessidade passa, pelo contrário, ele só cresce. Beleza, então se uma pessoa escolhe, dia após dia, esse caminho do crescimento, o caminho de ver o mundo e amar as pessoas pelo que elas são, aonde isso vai dar? Vamos explorar esse destino agora. Tudo começa, claro, com o básico. As necessidades de segurança, de afeto, de se sentir parte de algo, isso precisa estar mais ou menos resolvido. Com essa base firme, aí sim dá para começar a ouvir aquela voz interior, sabe? A cultivar o que é único em cada um. E é esse processo que leva a tal da autorrealização, que é basicamente o processo de se tornar tudo aquilo que se pode ser. E no meio dessa jornada acontecem umas coisas extraordinárias. Maslow deu um nome para isso: experiências culminantes. Sabe aquele momento mágico em que a gente se sente totalmente vivo, em paz, super conectado com tudo? Pode ser ouvindo uma música que arrepia, vendo um pôr do sol incrível, ou no meio de um trabalho que flui, que nem água. São flashes do nosso potencial máximo.
momentos em que a gente se sente inteiro. E o mais legal é que o Maslow não deixa essas ideias só no campo da filosofia, não. Ele traz tudo isso para o nosso cotidiano, e ele faz isso de um jeito genial, desmontando completamente aquela ideia que a gente tem sobre criatividade. Para ele, ser criativo não é só para quem pinta um quadro, escreve um livro ou compõe uma música. De jeito nenhum. Criatividade não é um dom especial para poucos iluminados. É uma característica básica de uma pessoa saudável. É algo que todo mundo pode expressar. E se liga nos exemplos que ele usava, que são fantásticos. Fazer uma sopa, mas uma sopa de primeira. Ser uma mãe ou um pai incrível. Arrumar a casa de um jeito que fica lindo. Atingir a perfeição num movimento no esporte. Para ele, a criatividade estava aí, na excelência, na autenticidade que se coloca em qualquer coisa da vida. E essa frase dele é matadora. Uma sopa de primeira categoria é mais criadora do que uma pintura de segunda categoria. Isso resume tudo. O que importa não é o que se faz, mas como se faz. É a qualidade, a presença, a autenticidade que a pessoa coloca naquilo. É isso que define a criatividade. Então, no fim das contas, criatividade, desse jeito que ele fala, nada mais é do que a autorrealização acontecendo na prática. É a nossa natureza mais profunda se expressando no mundo. Pode ser na cozinha, no jardim, no trabalho, em qualquer lugar. Resumindo a ópera, a grande mensagem do Maslow é que a vida é feita de escolhas, a cada instante. De um lado tem a segurança, o conforto do que a gente já conhece. Do outro tem o risco, o passo em direção ao crescimento, em direção ao desconhecido do nosso próprio potencial. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A pergunta que esse caminho do crescimento sempre coloca é: o que alguém escolheria ser ou fazer se o medo não estivesse no comando? Se a segurança não fosse o único critério? A resposta para essa pergunta? Bem, essa resposta pode ser o mapa para uma versão mais plena de si. Obrigado pela companhia.